Esportes, e para ilustrar você que está no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, eu tenho aqui as artes com as duas escalações, as prováveis escalações de Flamengo e Atlético Paranaense. Primeiro o Flamengo, pode colocar na tela, o Mengão do Dorival Júnior. A gente já coloca aqui o Flamengo em campo, né? Em tese, sem muito mistério, aquele Flamengo das Copas, com o Santos no gol. Aí vem Rodinei, preocupação de Mauro César Pereira, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz. Aí nós temos Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Ele ia apertar o botão e cair a linha, sem dúvida. E eu perguntei para ele dos personagens do jogo, ele falou dos personagens, enfim, de certa forma, positivos, né? Dos dois lados, dos destaques, e também falou de Rodinei. Ele falou que pode ser um personagem do jogo, né? No quesito negativo da coisa. Imagina. Ele falou, ele chegou a mencionar. A estrela do cara tá brilhando. Opa, é verdade. Né? A fase tá boa do Rodinei. Pode ser do outro lado. Você tá puxando esse coro, eu não senti assim, sabe, muita firmeza no restante da mesa no que você falou, mas tudo bem. Não, lógico. Fez o gol do título. Não, o Rodinei é aquele que o torcedor... Ele e o Léo Pereira. Léo Pereira tá numa fase... Aliás, a gente falou do Dorival Júnior há pouco, né? Ele teve muitos méritos e todo mundo lembra que ele uniu o vestiário, trouxe o jogador pro lado dele, administrou tudo que precisava, mas... Ele que colocou o Santos para jogar, que o treinador anterior não estava com muita vontade, até antes da contusão, né? Muita gente acredita hoje na contusão, mas antes ele já tinha, não estava colocando o Santos. A recuperação do Léo Pereira, de forma contundente, né? O Davi Luiz deu entrevista, falou que ele ajudou também conversando, se conversou muito com o Rodinei também, mas eu coloco no Dorival Júnior. Thiago Maia, que o Thiago deu declaração, quando ele chegou, falou: Thiago, vai treinar e se preparar que você vai entrar no time, mas não do jeito que está. Você precisa ir treinar, melhorar fisicamente, ficar pronto. Na hora que você estiver pronto, você vai jogar. E ele foi. E assim, e outras questões, posicionamento do time, enfim, para funcionar ali com Pedro e Gabigol. Assim, não é só essa questão de administração de elenco, não. Tecnicamente ali tem um trabalho espetacular do Dorival Júnior. O Rodinei está com a confiança em dia. Até o Davi Luiz, que você citou, né, Zé? Não era unanimidade entre a torcida do Flamengo até, sei lá, o começo do ano. Não era, né? O Léo Pereira nunca foi. Léo Pereira certamente nunca foi. Agora passa a ser. O Davi Luiz, na verdade, ele veio para ser um zagueirão, se fez xerifão. No começo eu andei falando, tô de olho no Davi Luiz, tô meio desconfiado. Ele não estava rendendo bem, né? Mas assim que ele entrou ali na melhor forma física, não sei o que, ele mostrou que é um baita de um zagueiro. Ele tem, contra o Corinthians, ele foi um dos principais destaques nos dois jogos, né? Vários jogadores cresceram de rendimento com o Dorival Júnior. Já também vou ouvir aqui o Fábio Piperno, o Bruno Prado sobre essa escalação do Flamengo. A gente tem também a escalação do Atlético Paranaense. Já estamos voltando na rádio Jovem Pan, em toda a rede Jovem Pan News. Só lembrando para você, né, que amanhã tem aquela cobertura mais do que especial da Jovem Pan no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Se você não é inscrito, se inscreva. Vamos a 4 milhões de inscritos e também curta aqui o nosso vídeo, deixa aquele like, vamos todos juntos no bate-pronto da Jovem Pan. Nossa hashtag hoje, Disputa pela América. Você pode enviar para cá a sua mensagem através das redes sociais, participar aqui da nossa mesa de debate no bate-pronto da Jovem Pan. Já estamos voltando na rádio, você já sabe, Jovem Pan é TV, rádio, YouTube, internet, em todas as plataformas. Estamos prestes a retornar pelas ondas do rádio, pelo AM 620, em toda a rede Jovem Pan News. E agora sim, estamos de volta na rádio Jovem Pan com o bate-pronto para você, falando aqui dos times Flamengo e Atlético Paranaense, as duas escalações. Já conferimos a escalação do Flamengo, né, a provável escalação. Só repetindo para você que está no rádio: Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. E agora na tela, para você que nos acompanha por imagens através do canal do YouTube Jovem Pan Esportes, o Atlético Paranaense. Aí está desenhado com 3 zagueiros, com o Bento no gol, Matheus Felipe, Thiago Heleno, Pedro Henrique. Aí vem Hugo Moura, Fernandinho, Eric. 3 zagueiros, 3 volantes. Kelvin e Abner, né, os 2 jogadores ali de beirada, os 2 alas. E aí tem na frente o Terans como um meia armador e o Pablo, um jogador de referência. E aí, Piperno, tá aí na tela o Atlético Paranaense. Como é que você vê esse furacão para a final contra o Flamengo? E também, se quiser falar do Flamengo, esse provável Flamengo para a final da Libertadores. Piperno. Então, a gente vê uma possibilidade, essa seria mais, para mim, a mais remota, o Flamengo, o Atlético jogando com 3 zagueiros e 3 volantes. Acredito que não seja assim, mas de qualquer forma, olha, a gente pega o Bento,
Thiago Heleno, Pedro Henrique. 3. Fernandinho, 4. Hugo Moura, 5. Kelvin e Abner, 7. Esses 7 eles vão jogar. Para mim, o resto do Atlético Paranaense, nas outras 4 vagas, o Filipão tem muita margem para fazer mudanças para tentar surpreender. Você colocaria Vitor Roque? Eu colocaria, Vanderlei. Eu adoro esse moleque, eu acho muito talentoso e tal. Mas não sei se o Filipão faria isso agora. Claro. É a minha dúvida. Mas eu colocaria. Assim, a dúvida em relação à escalação dele titular vem muito do jogo contra o Palmeiras, né? Que o Vitor Roque jogou. Não é? Ele colocou todo mundo que iria, assim, titulares para a final contra o Flamengo, ele deixou todo mundo fora do jogo, né? E o Vitor Roque jogou. Então, bom, se o Vitor Roque está nesse jogo aqui, não vai estar na final porque ele poupou todo mundo. Mas é um menino que tem gás, né? 17 anos. Esse é o ponto, aguenta jogar terça e sábado, mole, né? Tem pouco gás, né? E aí, nessa hora, eu acho que os melhores precisam jogar. E o garoto Vitor Roque, acho que é um ponto diferente nesse Atlético Paranaense, né? Um jogador que pode resolver o jogo no individual, partir para cima. Mas outra coisa, o Filipão, eu me lembro contra o Estudiantes, que entraram Vitinho, Vitor Roque, né, e bagunçaram tudo, fizeram muita diferença. De repente, na cabeça do Felipão, isso aí serão, né, meus jogadores para a parte final do jogo, para o segundo tempo, mas para a parte final também. Né? Bota o Pablo brigando lá, ou o Canóbio. Aliás, em relação ao Canóbio, o Canóbio ele tem uma função tática que ele consegue fazer, né, que ele tem muita força física, de voltar para acompanhar o lateral, para ajudar na marcação ali no lado direito, que também é um jogador para se pensar com muito carinho, nesse tipo de jogo estratégico, em que você quer marcar, não quer deixar o adversário jogar. O Canóbio é um jogador muito importante para isso, né? Por isso ele não aparece em escalações, mas pode surgir. Eu jogaria com 3 no meio e 3 na frente, como joga normalmente. Eu jogaria com Canóbio, Vitinho, Vitor Roque, Fernandinho, Hugo Moura e Alex Santana. Perfeito. Talvez o Eric aí no lugar de um deles. Eu faria assim mesmo, não mudaria muito o que o Atlético faz. Que é independente da formação, você pode marcar mais à frente, pode marcar mais atrás. Não quer dizer necessariamente que ele vá, se ele jogar com 3 atacantes, que ele vá para cima do Flamengo o tempo inteiro. Não, ele pode marcar mais atrás. Os caras do lado voltam, fecham o lado, puxam contra-ataque. Eu não mexeria muito não no que o time normalmente faz. Dos últimos 10 jogos do Atlético Paranaense, o Vitor Roque foi titular em 7 e ficou no banco em 3 oportunidades. Mas naquele jogo contra o Bragantino, que para muita gente foi o último ensaio, o último ajuste, o Vitor Roque também ficou no banco de reservas. E aí, Vanderlei, eu colocaria o Vitor Roque para jogar. E você, desde o início? Eu já disse, eu colocaria o Vitor Roque. Na lembrança que você estava falando, Pedro, lembrei que hoje no elevador alguém perguntou assim, jogando conversa fora no elevador sobre a final da Libertadores. O grande rival do Atlético, o Zé conhece bem, né, do Paraná, o grande rival do Atlético lá é o Coritiba, né? Coritiba. Tá. E isso vale para o Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro, o Botafogo, Vasco, Fluminense, né, os grandes rivais do Flamengo. Esses torcedores estão torcendo para os representantes dos seus estados ou eles nasceram... os torcedores do Coritiba, Zé, nasceram no ninho do urubu e os torcedores do Flamengo nasceram lá na sede do Coritiba. Como é que é a história? Não, que isso. O torcedor do Coritiba é Flamengo desde pequenininho. Desde pequenininho, né? Não tem conversa. E no Rio, o que você acha? No Rio também, a mesma coisa. Torcedores de Vasco, Fluminense e Botafogo, só não vão botar a camisa rubro-negra, porque são as mesmas cores do Flamengo, né? Mas para pegar uma segunda, terceira camisa do Atlético, assim, ó, tira a cor vermelha e preta ali, todo mundo ali nasceu ali no CT do Caju, na Baixada. O seu Londrina perde em casa hoje pro Ituano e o Vasco não sobe. Qual a chance do vascaíno torcer pro Flamengo amanhã? Principalmente depois do time dele ter tropeçado. Aliás, os torcedores rivais do Vasco da Gama, o que estão fazendo de festa aí e torcendo pro Ituano, que tem mais chance de tirar a vaga. Eu fiz essa pergunta, sabia, né? Esse componente rivalidade é uma das grandes riquezas do futebol, eu acho. Claro. Inclusive, a torcida do Sampaio Corrêa lá no Rio de Janeiro hoje aumentou muito. É verdade. Aliás, a torcida do Flamengo vai ser
o flamenguista e o torcedor do Coritiba, do Coxa. É isso aí. Né? Porque, assim, acho que no Brasil, de ponta a ponta, a torcida do Atlético vai ser gigante amanhã. Vai ser gigante amanhã. O Mauro Betti ainda tá com a gente ou não? Acho que ainda tá, né? O Mauro lá em Guayaquil. O Mauro costuma dizer, né? Que às vezes, né, Mauro? Dependendo, a gente torce mais pelo